Olá pessoal, sou o professor Ricardo Andreucci. Vamos continuar o assunto da Lei Maria da Penha, a Lei 11.340/2006. Nós vamos agora para o artigo 23 da Maria da Penha. O artigo 23 diz: poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas, né? Então daquelas medidas protetivas, então o juiz poderá encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento, para que ela tenha esse acolhimento necessário nessa situação. Segundo, determinar a recondução da ofendida e de seus dependentes ao respectivo domicílio, após o afastamento do agressor. Sim, porque ela sofreu a agressão, ela foi procurar auxílio, então ela se retirou do domicílio. Não é? Aí o agressor foi retirado do domicílio, tem que reconduzir a vítima até o domicílio, justamente, muitas vezes, com a sua prole, com seus filhos. Tá bom? 3. Determinar o afastamento da ofendida do lar sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos. Às vezes ela diz: não, eu prefiro sair do lar. Você tem para onde ir? Tenho. Vou ficar com a minha mãe, vou ficar com a minha irmã, vou alugar um imóvel. Ah, mas então para não dar o abandono de lar, né, que tem consequências lá no direito civil. Então aí o juiz autoriza, determina que ela se afaste sem prejuízo dos direitos relativos aos bens, à guarda dos filhos e aos alimentos. Ela não perde esses direitos. Tá bom? Também, quarto, que o juiz pode fazer, quarto, é determinar a separação de corpos, né? Separar os dois. Quinto, determinar a matrícula dos dependentes da ofendida em instituição de educação básica mais próxima do seu domicílio, sim, ou a transferência deles para essa instituição, independentemente da existência de vaga. Então não tem aquela história: não tem vaga na escola, se vira. A mulher tem prioridade nessa situação e aí o juiz determina a matrícula dos seus dependentes, dos seus filhos, né, numa instituição de educação básica próxima do seu domicílio, ou ainda a transferência para essa instituição, tá bom? Independentemente, isso é importante, da existência de vaga. Artigo 24. Para a proteção patrimonial, sim, porque não é só mulher pobre que sofre violência, né? O Brasil tem um pouquinho desse preconceito. A gente sempre acha que a mulher é pobre. Claro que a mulher, numa situação de vulnerabilidade, sendo pobre, né? Quando a gente fala pobre, não tem condições financeiras, então ela está muito mais vulnerável. Aí você pega lá uma mulher, né? Na condição de muitas das moças que nos assistem aqui, né? Que são pessoas estudadas, pessoas que às vezes têm condições financeiras, então não vai ficar se sujeitando muitas vezes a uma situação daquela, né? Mas às vezes também sofre agressão. Então a gente pensa: só a mulher pobre que apanha do marido? Não. Tem, nas classes sociais mais altas também tem violência doméstica, viu, pessoal? A gente vê muito. É que muitas vezes não se dá o destaque devido, tá certo? Por quê? Porque geralmente são pessoas, tem até casos de pessoas públicas, pessoas, personalidades, que acabam vindo às vezes a público dizendo: olha, estou sofrendo violência doméstica e familiar. Então, para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou daqueles de propriedade particular da mulher, porque a primeira coisa que o sujeito quer fazer é acabar com os bens, né? Vender casa, vender carro, porque ele quer torrar o dinheiro. Depois vem atrás da mulher para perturbar. Então, para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou daqueles de propriedade particular da mulher, o juiz poderá determinar liminarmente as seguintes medidas, entre outras. Primeiro, a restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida. Segundo, proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra e venda, locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial. Então já proíbe tudo ali, tá? Terceiro, suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor. É verdade, muitas vezes ele tem procuração dela. Não, deixa que eu cuide de tudo, tal, você fica aí, cuida das crianças, fica em casa, é isso que ele quer. Pega a procuração dela e aí quando ela se separa dele, ou que ela sai de casa, ou que há uma situação de violência doméstica, ele apronta com a procuração dela. Então também suspende a procuração. E se nesse meio tempo ele praticou algum ato, vai para o inciso primeiro. O juiz restitui os bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida. Quarto, prestação de caução provisória mediante depósito judicial por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica contra a ofendida. Então, uma caução, uma garantia provisória, o sujeito tem que depositar lá um valor, desde que, obviamente, ele tenha. Parágrafo único, deverá o juiz oficiar ao cartório competente para os fins previstos
nos incisos 2º e 3º desse artigo. Claro, né? E aí vai então oficiar ao cartório, no caso de compra e venda, locação de propriedade em comum e suspensão de procurações, então oficia para o cartório lá na procuração, cartório de notas, e no caso de bens móveis, etc., cartório de registro de imóveis. Tá bom, pessoal? Então esses são os artigos 24 e 25. Nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela atenção. Nos vemos em outra oportunidade. Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite o nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!